Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia. Que hoje, nessa quarta-feira, 15 de maio de 2024, nós possamos aqui, neste momento, poder estar fazendo o nosso devocional diário. Quero te encorajar a ler a palavra de Deus, o Novo Testamento completo, lendo apenas de segunda a sexta durante um ano, certinho, nós lemos todo o Novo Testamento. Hoje, nosso devocional diário está em Romanos, capítulo de número 2. Depois de argumentar, mostrando ali que os homens, eles estão ali cheios de pecado, que estão longe de Deus e que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Deus, Paulo agora vai se voltar para os judeus. Sim, havia judeus ali na cidade de Roma e eles precisavam entender e ouvir o que se passava com eles também. Paulo começa dizendo: porque você que julga os outros é indesculpável, pois está condenado a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Os argumentos de Paulo, bem fortes aqui agora, vão vir contra os judeus. Sim, os judeus podiam se achar melhores do que os gentios, melhores do que os outros povos, porque realmente, como ele vai dizer mais à frente, era um povo que tinha o privilégio de ter recebido a palavra, ter recebido os oráculos, ter recebido o próprio Messias, mas aquele povo também, ele era indesculpável. Por quê? Porque eles não aceitaram o Messias e também viviam em práticas do pecado. E aí Paulo vai argumentar no versículo 12: todo aquele que pecar sem a lei também perecerá, e todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. E ele explica sobre a questão dos gentios que serão julgados sem a lei. Gentios são todos aqueles que não são judeus. Os judeus tinham um alto grau de patriotismo, nacionalismo, de colocar-se ali como um povo realmente escolhido e à parte dos outros. Então, ou eram judeus e o resto todo era gentio. E aí Paulo fala no versículo 14: de fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se para si mesmos lei, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Paulo está dizendo que mesmo aqueles que não são judeus, eles recebem algo de Deus. Mesmo aqueles que estão longe das escrituras, que viveram longe das escrituras ou que ainda hoje não tiveram acesso às escrituras, têm a consciência e os seus pensamentos que ora os acusam, ora os defendem. Paulo está dizendo que sim, Deus criou o homem e dentro dele plantou a eternidade. Então todo homem vai buscar algo transcendente. Infelizmente, muitos vão encontrar isso nas criaturas, vão encontrar isso em imagens, vão encontrar isso na natureza, adorando tudo isso, e isso ele já falou no capítulo 1 sobre o que está acontecendo com esses que praticam isso. Mas Paulo se volta para os judeus de novo, versículo 17: ora, você que leva o nome de judeu apoia-se na lei e orgulha-se em Deus. E aí no versículo 21 ele diz: então você que ensina os outros não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto não furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? E por isso ele vai dizer no versículo 24: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Ou seja, aqueles que dizem que conhecem a palavra, que conhecem as leis, são aqueles que condenam com seus lábios, mas acabam cometendo os erros. Aquele que diz que para não furtar, furta; aquele que diz para não adulterar, adultera, e por aí afora. E por isso o nome de Deus é blasfemado, o nome de Deus é ali envergonhado por causa daquele povo. Trazendo uma aplicação hoje para a igreja de Cristo, infelizmente, o que nós vemos são muitos daqueles que se dizem cristãos também blasfemando o nome de Deus com as suas ações. Professam uma coisa, mas vivem de uma maneira diferente, e aquilo que nós fazemos grita muito mais alto do que aquilo que nós falamos. E aí Paulo vai dizer por último aqui acerca da circuncisão. Sim, a circuncisão era o aspecto físico mais visível em relação à lei. A lei devia ser guardada no sentido de não comer certos alimentos, guardar alguns dias especiais, celebrar algumas cerimônias, mas nada mostrava mais que aquela pessoa estava seguindo a lei do que a circuncisão, que era os homens que tinham ali no 8º dia
tendo um corte circular ali, cortado o prepúcio, uma parte do prepúcio do seu órgão genital masculino. E também aqueles que se convertiam ao judaísmo, mesmo adultos, também tinham que praticar essa prática, fazer essa prática. E Paulo diz no versículo 25, a circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão, ou seja, naquilo que os judeus se vangloriavam, se eles não seguissem a lei, a circuncisão não valia de nada. Por quê? E ele vai dizer no versículo 27 o porquê. Porque aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Não adianta dizer, não adianta algo físico. A verdadeira circuncisão é aquela que está dentro. Paulo diz isso no versículo 28. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, circuncisão é operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Ou seja, a verdadeira circuncisão, queridos irmãos, é aquela que é feita no coração. Esta é que Jesus ele tem feito em nós, porque ele que cumpriu a lei por nós, ele fez tudo por nós. Nós que recebemos a Ele pela fé, compreendemos que Ele nos torna justos diante dEle. A questão dessa justiça nós veremos mais à frente. Fique atento, continue ouvindo, mas não deixe de ler. Leia antes de ouvir esses áudios para que você possa compreender a palavra do Senhor. Eu quero te incentivar a comentar, a fazer perguntas se vierem aí nos comentários do YouTube ou no grupo de WhatsApp onde você está recebendo isso, para que nós possamos crescer cada vez mais na presença e no conhecimento do nosso Deus. Que Deus te conceda um dia maravilhoso e a paz do Senhor.